Fala, meus amigos cogelistas. Hoje nós estamos aqui com a Anete Guimarães, que veio dar pra gente a pré-cogel, introduzindo um pouco o tema que será trabalhado durante o nosso encontro. Esse ano será a Gênese de Allan Kardec. E a gente aproveita então para perguntar, Anete, qual a importância da obra Gênese para o Espiritismo e para a compreensão da doutrina? A primeira coisa que nós podemos dizer é que ela revoluciona no momento em que ela tenta aplicar o processo racional ao entendimento de coisas que sempre foram consideradas esotéricas, matéria de fé, matéria de revelações. Então, na Gênese, Kardec, com o conhecimento da época, ele tenta encontrar explicações racionais dentro do que se conhecia, né, com questionamento aos espíritos, seguindo o processo racional ou a metodologia científica. Isso. Ah, mas tem coisas lá que são estranhas. Sim, lembre-se que a época é século XVIII, tá? Século XVIII, século XIX. Então, quando você encontra muitos questionamentos nos livros dessa época, são diferentes, é claro, que você está em 2017, em que a forma com que você aborda a tecnologia, o conhecimento aumentou muito. Porém, é revolucionário no momento em que você pega matérias de fé, tipo assim, os espíritos disseram, e tenta encontrar um entendimento, uma analogia dentro do mundo físico. Muitas coisas dão um resultado equivocado? Dão. Lembre-se que a física do século XIX é diferente da física do século XXI. Então, a física newtoniana era realmente o que dominava a época. Hoje nós estamos na física quântica. Mudou muitos conceitos que a gente achava que eram exatamente o fim e a explicação de tudo, não são mais. Hoje, a física está se tornando cada vez mais, não vou dizer assim, incompreensível para algumas pessoas, porque para você entender, você tem que extrapolar muito a realidade, porque são conceitos totalmente abstratos. Numa época em que a gente achava que era velocidade, aceleração, massa, estava tudo resolvido. Agora não quer dizer nada. Quando a gente entra no mundo das partículas, tem partícula que não tem massa. E aí? Ela existe ou não existe? Lembra que na época de Kardec, matéria seria o que ocupava lugar no espaço? Então, se alguma coisa deixa de ocupar lugar, ela desmaterializou? Esse conceito não existe mais, tá? Então, a Gênese, ela traz isso. Na verdade, a base espírita é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno e a Gênese, eles são extrapolações de Kardec em cima dos conhecimentos, na época, atuais, né? E que hoje evoluíram. Então, os três livros que tratam da base da doutrina espírita são Livro dos Espíritos, que é a filosofia, o aspecto filosófico, Livro dos Médiuns, que é a parte experimental, e o Evangelho, que é a parte ética e moral. Os outros dois, eles fazem o quê? Extrapolações de conhecimento. Eles tentam aplicar a racionalidade à fé. E quando você estuda a Gênese e tenta trabalhar o desenvolvimento daquelas ideias, você começa a ver isso. Então, quando ele fala de fé raciocinada, é disso que está falando. Então, a gente tem que aceitar a Gênese como se fosse a Bíblia ou uma revelação divina? Não. E sim como um exercício de pensamento sobre a imortalidade da alma.